respondeo, fidelis tibi maneo, bella priorum cara patria, nubet semper florens gloria. Una celebratie, potest eventuale, Após 47 a.C., a Anatólia ficou sob o poder de Roma. Porém, com o assassinato de Júlio César em 44 a.C., Roma mergulhou em uma guerra civil intensa entre os partidários de César, Otaviano e Marco Antônio, e os assassinos de César, Tu e Cássio. Ficou conhecido como Aliança Libertadora. A instabilidade se refletiu na Ásia Menor, onde muitos reinos, vassalos, locais esperavam para ver quem seria o vencedor da guerra. Bruto e Cássio ocuparam a região em busca de recursos e tropas, especialmente na Lícia e na Cilícia. E quando tentavam reforçar seu poder contra o segundo triunvirato, Bruto e Cássio foram derrotados por Marco Antônio e Otaviano na Batalha de Filipos de 42 a.C. A vitória selou o domínio cesariano e estabeleceu uma nova ordem no mundo romano. O triunvirato dividiu a república entre os dois, entre Marco Antônio, que ficou com a Anatólia e todo o Oriente, e Otaviano, que ficou com o Ocidente, e também Lépito, que ficou com a Península Italiana. Antônio também ficou com a Grécia, Alpes e a Gália. No Oriente, Marco Antônio viu que aquela região precisava de uma reorganização. Além disso, Roma disputava com os partas o domínio da região do Oriente Médio. A ameaça parta era séria, devido ao seu apoio aos assassinos de César. Antônio viajou a Anatólia em 41 a.C., indo ao Éfeso. Lá ele consolidou a hegemonia de Roma no Oriente, recebendo enviados dos reinos clientes de Roma e intervindo em seus assuntos dinásticos. Em outubro de 41 a.C., Antônio solicitou que a principal vassala oriental de Roma, a rainha do Egito, Cleópatra, o encontrasse em Tarso, na Cilícia, e se tornaram amantes. E em 40 a.C., Cleópatra dá a Antônio 2 filhos gêmeos, Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, e um terceiro filho, Ptolomeu Filadélfio, em 36 a.C. Antônio, em seus primeiros 2 anos no Oriente, levantou ouro, reorganizou suas tropas e garantiu a aliança dos reinos clientes de Roma. Ele se promoveu como um governante grego, o que se tornou alvo de propaganda de Otaviano em Roma. Nesse mesmo ano de 40 a.C., uma guerra entre Otávio e o irmão de Marco Antônio, Lúcio Antônio, eclodiu. Ao mesmo tempo, o Império Parto invadiu no Oriente. E nisso, Antônio teve que mediar as 2 guerras e teve uma breve hostilidade contra Otaviano. E devido a motins em suas tropas, é cessada a guerra em setembro de 40, com o Tratado de Brundisium. No Oriente, os partas haviam tomado a Judéia para si, e em 39 para 38 a.C., os partas avançavam ao norte, mas são derrotados na Batalha de Sirrética, em 38 a.C., no sul da Anatólia, e fazem os partas recuarem. Além disso, Antônio restaura Herodes na Judéia, em 37 a.C., como um rei cliente de Roma. No final de 38 a.C., com o assassinato do chá persa Oródio II por seu filho, Phraates IV, os partas experimentam o caos. Então Antônio se preparou para uma invasão ao território parta. Mas Antônio percebeu que Otaviano não enviaria tropas ocidentais para sua campanha em ajuda. Nisso se aliou a sua amante, Cleópatra, em 37 a.C.,
e consegue tropas. E nisso invade primeiramente a Armênia Parta, subjuga a Ibéria e os armênios. Antônio marchou para o sul, tomando a província parta da Média, Antropatena. Mais um cerco fracassado para a capital provincial, Atabástia. Antônio foi forçado a recuar em outubro de 36 a.C. Os partas os perseguem e causam grandes baixas às legiões romanas de Antônio. Mas no final do ano, ele retorna a Roma Oriental. Enquanto isso ocorria no Ocidente, em Roma, o triunvirato já não existia, pois Otaviano forçou a entrega da Itália pelo triunviro lépido. Marco Antônio vivia em Alexandria, no reino de sua amante. Então, em 34 a.C., novamente com dinheiro egípcio, Marco Antônio invadiria a Pártia. Antes de partir, ele distribuiu as suas províncias orientais aos seus filhos. Isso ficou conhecido como as doações de Alexandria, o que Otaviano denunciou em Roma como traição. Nisso, o triunvirato foi extinto oficialmente em 33 a.C. E durante os anos 33 e 32 a.C., uma guerra de propaganda foi travada na cimeira política de Roma. Antônio acusou Otaviano de usurpar o poder que foi deixado por César. E Otaviano o acusou de traição. Em 32 a.C., o Senado o privou de seus poderes e declarou guerra contra Cleópatra. Não declarou guerra a Antônio, pois não seria bem visto uma guerra entre romanos. Nisso, em 31 a.C., uma guerra começa. O general de Otaviano, Marco Lipsânio Agripa, capturou a cidade de Metona, na Grécia. E em 2 de setembro de 31 a.C. é travada a Batalha Naval do Átio. A marinha de Antônio e Cleópatra foram destruídas e eles fogem ao Egito. Otaviano invade o Egito em agosto do ano seguinte. E Antônio se suicidou com sua espada e Cleópatra se matou em seguida. Nisso, Otaviano se tornou absoluto em Roma. 3 anos depois, ele proclama o Império de Roma. A Anatólia se tornou uma área conurbada de províncias romanas, mas sendo a região a mais importante da Roma Oriental, da área oriental do Império. Sobre os Júlio Claudianos, entre 27 a.C. a 68 d.C., a Anatólia foi consolidada e organizada e romanizada. A costa oeste é a principal província romana da Anatólia. Ela é rica, altamente urbanizada, com cidades ricas como Éfeso, Sardes e Esmirna. Algumas regiões autônomas na região da Capadócia, como a Gênova, foram anexadas gradualmente a Roma e transformadas em bases militares fortes. Cidades gregas como Éfeso, Pérgamo, Sardes, Sinope, Antioquia e Tarso floresceram sob a patrocinação imperial romana. Nessas cidades foram construídas templos, teatros, estradas, aquedutos e fóruns dedicados aos imperadores romanos. A Anatólia era um polo agrícola de comércio vital de Roma, exportando grãos, madeiras, vinhos, azeite, mármore e metais. O porto do Éfeso se tornou um dos mais importantes do Mediterrâneo Oriental. As rotas internas que ligavam a Anatólia ao Levante e à Síria foram melhoradas com estradas romanas como a Via Sebaste. Os cultos religiosos gregos na costa oeste coexistiram com o culto imperial romano. Porém, da Judéia surgiu uma nova fé baseada em um homem chamado Jesus Cristo, surgindo assim o cristianismo. O cristianismo primitivo penetrou a Anatólia lentamente, e especialmente nas décadas finais da dinastia Júlio-Claudiana, com figuras como a do apóstolo Paulo de Tarso, viajando de suas cidades da Ásia Menor e pregando a nova fé. Com a morte do imperador Nero em 68 d.C.,
a dinastia Júlio-Claudiana se encerra, iniciando a Guerra dos Quatro Imperadores entre 68 a 69 depois de Cristo, e termina com a vitória de Vespasiano, iniciando a dinastia Flaviana. A dinastia Flaviana promoveu obras públicas na Anatólia, fortaleceu o sistema de império e criou novas leis e novas estradas na região, e reorganizou a administração da região. Templos foram erguidos a Vespasiano, Tito e Domiciano, que se exigiu ser adorado como Deus. Estes templos foram construídos em lugares como Éfeso, Sardes e Pérgamo. Algumas cidades como Antioquia, Hierápolis, Afrodísias e Laodiceia receberam forte investimento urbano, com banhos, teatros, aquedutos sendo construídos. A colônia da Pompeia de Pisídia floresceu sob o apoio dos Flavianos. Esses anos, entre 69 a 96, o cristianismo começou a crescer nas comunidades urbanas, embora ainda fosse minoritária na região. Com o assassinato de Domiciano em 96 d.C., a dinastia Flaviana terminou. Nisso ela foi sucedida pela Antonina. Com a era dos 5 bons imperadores entre 96 a 180 d.C., a Anatólia romana vivenciou seu auge financeiro. Adriano, imperador romano de 17 a 138 d.C., fundou cidades e patrocinou templos, ginásios e bibliotecas na região, como a célebre biblioteca de Cersos em Éfeso, construída em 135 d.C. As cidades entraram no seu apogeu. Éfeso se tornou a capital cultural e administrativa da Ásia Menor. Pérgamo se tornou um polo intelectual e filosófico importante. Sardes, Laodiceia, Hierápolis e Apameia se tornaram centros ricos de comércio e produção agrícola. Ancira e Amazeia prosperaram como centros administrativos da Galácia e do Ponto. Muitas elites locais se tornaram cidadãos romanos. As elites urbanas patrocinaram obras públicas, jogos, banhos e teatros. O cristianismo, porém, se expandia de forma silenciosa em comunidades judaicas na Anatólia. Foi nesse período, na dinastia Antonina, que a identidade romano-asiática se consolidou. Porém, com o assassinato de Cômodo em 192 d.C., se acaba a dinastia Antonina, e entre 192 a 193 ocorre a Guerra dos 5 Imperadores, na qual Sétimo Severo vence, iniciando a dinastia Severa. Na dinastia Severa se iniciou uma grande presença militar romana, principalmente no leste, por sua fronteira com os partas. Cidades como Melitene, Satala e Trapézio se tornaram fortalezas da fronteira oriental. O exército se tornou um ator político forte. Em 212, Caracalla publicou o Edito Antonino, concedendo cidadania romana a todos os homens livres do império. Na Anatólia, isso aumentou o número de cidadãos romanos, entrando direitos civis, mas com impostos e deveres militares a Roma. E as guerras entre Roma e os partas e os seus sucessores sassânidas seguiram, afetando o leste da Anatólia. Regiões como a Comagena, Capadócia e a Armênia Menor se tornaram zonas instáveis, enquanto as cidades da Ásia Menor, como o Éfeso, Sardes e Esmina, ainda prosperaram, mas com crescentes dificuldades, como na inflação e a corrupção administrativa romana. O cristianismo cresceu como uma religião diferente de todas as romanas e todas as javistas, e cresceu consideravelmente no início do século III. Mas perseguições começaram a ocorrer. Algumas comunidades cristãs começaram a se organizar com bispos e centros de catequese, mas com a morte de Severo Alexandre em 235, a dinastia Severa se encerra, iniciando a crise do terceiro século, a crise da decadência romana.
a crise dos 25 imperadores e desgastou a província da Anatólia, causando desorganização administrativas, com trocas constantes de governadores, cobranças regulares de impostos e interrupção de obras públicas. A Anatólia sofreu invasões diretas pela primeira vez sob o domínio romano. Os godos invadiram a costa do Ponto e a Bitínia nos anos de 250 a 260, saqueando o Trapézio, Sinope, Heracleia e chegando no Éfeso. Os sassânidas atacaram a Capadócia e a Armênia. A cidade de Satala foi destruída. Muitas cidades foram despovoadas ou muradas às pressas. O comércio e a produção agrícola entraram em colapso inicial. Rotas comerciais deixaram de ser erguidas. A moeda desvalorizou. Proprietários rurais fortificaram suas terras. E camponeses perderam mobilidade, começando a se fixar como colonos em outras áreas. Em meio à crise, o cristianismo se fortalece ainda mais, oferecendo sentido e solidariedade no momento difícil. Houve perseguições esporádicas ao cristianismo, especialmente sobre Décio em 250 e sobre Valeriano entre 257 e 259, com martírios em várias cidades. E os caos se encerrou sobre Diocleciano em 284. A Anatólia então seria dividida em mais províncias, com maior controle fiscal. Diocleciano dividiu o império em tetrarquias, entre 2 Augustos e 2 Césares. A Anatólia foi subdividida administrativamente, mas sobre Diocleciano, a Anatólia foi um dos principais palcos da grande perseguição anticristã entre 304 a 311. Igrejas foram destruídas em cidades como Nicomédia, Ancira e Laodiceia. Muitos martírios locais se tornaram figuras de culto posterior, como São Policarpo de Esmirna e São Clemente de Ancira. A perseguição diminuiu após o Edito de Galério de 311 e terminou oficialmente com o Edito de Milão de Constantino em 313. Constantino rapidamente, em uma série de guerras contra os outros tetrarcas, vence e unifica Roma em 324 d.C. Constantino favoreceu abertamente o cristianismo e convocou o Concílio de Niceia em 325, na Bitínia, na qual foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja, criando oficialmente a Igreja Católica. A Anatólia se tornou, nos próximos anos, um centro cristão importante de primeiro tipo. Administrativamente, Constantino, para realocar a capital imperial, decide construir uma grande cidade na antiga península de Bizâncio, entre a Europa e a Ásia. Nisso, Constantino funda em 11 de maio de 330 a grande cidade de Constantinopla e a transforma na nova capital romana. Com isso, a Anatólia se torna o núcleo de poder do Império Romano. Cidades como a Niceia, Nicomédia, Éfeso e Cesareia se tornam cidades satélites religiosas de Constantinopla. Nisso se inicia um grande investimento urbano e eclesiástico na região de Constantinopla, pelos filhos de Constantino e seus sucessores entre 337 a 380, especialmente a Teodósio I, quando o cristianismo passou a ser religião oficial de Estado romano em 380. Teodósio I impôs leis contra o culto pagão. Templos greco-romanos foram fechados. A heresia cristã, como o arianismo, o macedonianismo e o apolinarismo, foram perseguidas brutalmente. Houve disputas doutrinárias e até conflitos civis. Foi criada nesse mês inteirinho a Diocese da Ásia e foi dividida em temas, províncias na diáloga bizantina, eclesiásticas e províncias civis. E com a morte de Teodósio I em 395, o Império Romano foi definitivamente dividido. Honório se tornou
o imperador do Ocidente, governando de Ravenna. E Acádio, seu outro filho, ficou com o Oriente, governando em Constantinopla. Nisso foi proclamado o Império Romano do Oriente, mais comumente conhecido como o Império Bizantino, que duraria 1000 anos e seria a maior herdeira de Roma, e na qual falaremos no próximo episódio. Estejam lá para ver. Fique com Deus e até a próxima.